Argoscursa.com SDR-LDCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de Argoscursa.com SDR-LDCB. La publicidad que promueve el participante del programa, independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre que se denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Transmitiendo a través de la web, desde el Boulevard Díaz Ordaz, número 4306, quinto piso, Colonia Sures, Puebla de Los Ángeles, México. Contáctanos a través de nuestro teléfono en cabina 243-7185. Somos Argos Radio. Argos Cursa Radio presenta Conciencia Fiscal, un espacio para el análisis y la reflexión, conducido por el licenciado Franklin Ruiz. ¡Comenzamos! Hola, muy buenos días, gracias por volvernos a sintonizar un martes más en su programa Conciencia Fiscal. Recordemos que estamos en este mes de abril, en este mes del COVID-19, y que estamos resguardados en casa y que estamos trabajando desde casa para ustedes y llevar esta programación. Recuerden que siempre tengo a ponentes nacionales e internacionales, y en el día de hoy nos tocó presentar a un ponente amigo mío de Brasil, a mi amigo el maestro Bruno Baldinotti, que nos va a hablar de un tema muy interesante. Pero recuerden que nos pueden escuchar a través de la página de internet www.argoscursaradio.com y a través de Facebook. Les recuerdo mis redes sociales, me pueden encontrar como Franklin Ruiz en Facebook y en Twitter como con Ruiz, con X-Frank, y nos pueden contactar también para mandarnos los temas que quieran ver en su programa Conciencia Fiscal. El día de hoy les presento a mi amigo Bruno Baldinotti desde Brasil, que es abogado y profesor universitario y es especialista de Derecho Comercial y que trabaja en una firma en Brasil. También es muy importante el tema al abordar el día de hoy son las consecuencias legales generadas por la pandemia COVID-19 en el ejercicio de una actividad económica en Brasil. Es muy importante este tema, ya que no solo es un tema nacional, sino es un tema mundial, y es muy importante las consecuencias legales que vamos a tener en cada país. Y un ejemplo que nos va a dar ahorita nuestro ponente Bruno Baldinotti es la cuestión económica en Brasil. Te doy la bienvenida, Bruno, a tu programa Conciencia Fiscal en listos, amigo. Buenos días, pueblo mexicano. Eu sou Bruno, eu sou abogado e professor universitário em Direito Comercial, e me gostaria de agradecê-los por a invitação para falar com vocês sobre uma temática muito importante em los dias atuais, pois estamos vivendo uma pandemia generada por el COVID-19. Entonces, me gustaría hablar con usted a respecto de las consecuencias legales del COVID-19 en Brasil. O sea, cómo va a suceder para quien tiene o para quien es un agente económico y tiene alguna empresa en Brasil, cómo es el ordenamiento jurídico brasileño para los ejercentes de uma atividade econômica em Brasil. Por lo tanto, o tema de minha apresentação sobre as reflexões jurídico-comerciais sobre as empresas vai suceder por intermédio da Lei 11.101 de 2005. Então, eu vou falar para vocês como é la ley para los momentos de crisis empresariales y como nuestro ordenamiento jurídico, o sea, como el ordenamiento jurídico brasileño va a tratar respecto de las consecuencias económicas y jurídicas del COVID-19. Entonces, el mundo está experimentando un momento de incertidumbre.
ou seja, as pessoas estão em isolamento, em Brasil, chamamos de quarentena ou isolamento social. Então, os agentes econômicos não têm como exercer suas empresas, ou seja, não podem ganhar dinheiro, não podem não podem exercer sua atividade como tendria hasta 2, 3 meses atrás. Então, já seja em torno sanitário ou econômico, dos efeitos, dos reflexos econômicos de Covid. Então, eu quero falar para vocês como é o ordenamento jurídico brasileiro e também como é em cada país o ordenamento jurídico vai a suceder ou vai começar os reflexos, os caminhos para ajudar uma pessoa que tem uma atividade econômica. O contexto mundial da saúde pública é muito malo, pois o COVID-19 está trayendo muitos reflexos negativos, pois muitas pessoas estão enfermas ou então estão morrendo. E em contexto de exercício de uma atividade econômica, o agente econômico é a mesma coisa. Ou seja, o agente econômico pode quedar-te enfermo e eu necessitarei de uma recuperação judicial, ou então eu necessitarei de uma quebra. Então, a morte para quem tem uma atividade econômica é a quebra. Então, eu quero falar com você neste sentido. Quais são as consequências para quem tem uma atividade econômica? Nesse sentido, ante tais circunstâncias econômicas, surge a seguinte pergunta: como ajuda o sistema legal brasileiro a los empresários a enfrentar estes estados de crise econômica em exercício da atividade econômica? Necessitamos saber qual é a resposta de esta pergunta. A crise da companhia é um capítulo na história de praticamente todos os empresários. A empresa, em seu conceito técnico de atividade econômica organizada em Brasil para a distribuição ou circulação de bens ou serviços, tem um papel importante em la economia e em desenvolvimento de uma comunidade, município, estado ou país, e também na economia mundial. Então, nós poderemos ver que o exercício de uma atividade econômica tem uma função social para todas as pessoas, para o empresário, para a comunidade, para o país, para um estado, para as pessoas, para os trabalhadores. Então, necessitamos em momentos de crises como a crise do COVID-19 proteger estes exercentes de uma atividade econômica. Mientras tanto, atualmente, em la renda e de interesse da sociedade, é a função e a preservação da função social da empresa. Frente ao atual cenário brasileiro, pois estamos começando uma pandemia del COVID-19. Em Brasil não está muito malo em comparação com Espanha ou Itália. Então, ante este cenário econômico que, não obstante, temos uma pandemia que está começando em Brasil, nós e eu estou como advogado, eu estou vendo muitos empresários em crise econômica por causa do COVID-19. Então,
para estas personas, o sea, los empresarios, há em nosso ordenamento jurídico el pedido ou solicitudes de recuperação judicial e a bancarrota, ou seja, o empresário pode recuperar-se, pode sair da crise econômica ou então pedir sua quebra. Então, em Brasil, como lhe chamamos, terá a sua falência. A noção de la função social de la empresa pode entender-se bajo su caráter positivo, es decir, os benefícios sociais que oferece esta organização produtiva, mientras que o desarrollo de la função social de la propriedade, em particular la propriedade de los medios de produção, se deriva del papel que desempenha em la sociedade. Então, podremos ver que uma empresa, uma atividade econômica, tem uma grande importância e tem uma função social para um país, para um estado, para uma cidade. Então, como em Brasil, vamos a sair de los problemas jurídicos e econômicos do COVID-19. Em outras palavras, a empresa uma ferramenta de produção ou a circulação de bens ou serviços estimula a generação de empregos, impostos e genera riqueza econômica para o crescimento e desenvolvimento socioeconômico não só de los proprietários de los meios de produção, es decir, los empresários, pero para a localidade em que encontra, para a economia e para os membros de um país. Por lo tanto, o empreendedor é um dos protagonistas do crescimento e desenvolvimento do país, já que genera empregos, assim como responsabilidades sociais hacia os empregados, provedores, agências públicas, consumidores e o meio ambiente. E, em consequência, además, o sistema legal brasileiro, através da Lei 11.101 de 2005, traz mecanismos jurídicos para que o empresário supere o obstáculo da crise econômica e financeira de sua empresa. Ou seja, temos em ordenamento jurídico brasileiro uma lei para que o empresário pueda sair de seu momento de crise, do estado de crise econômica. Assim, a instituição para a recuperação da empresa em crise, prevista na Lei 11.101 de 2005, é um instrumento através do qual o empresário pode superar a situação de crise em exercício da atividade econômica, com o fim de promover a preservação de sua empresa. Ou seja, em la solicitud de recuperação, o deudor e os acreedores estabelecerão em um contrato, em um plano de recuperação judicial, que representa um contrato celebrado em um processo judicial, para renegociar a forma, repito, a forma de pagar suas deudas e também os prazos para pagamento de suas deudas de empresário em crise. Então, os acreedores, o deudo, vão a renegociar como vai a ser paga uma deuda. ¿Comprende lo que hablo? Estoy hablando muy rápido. Bruno, ahí van dos preguntas que te quiero realizar. Es muy importante el aspecto de la recuperación judicial de la ley esta 11.000 que tú mencionas de Brasil, de la recuperación económica que vamos a tener que implementar no solo en Brasil ni en México, sino es a nivel mundial, porque es una pandemia que ya se expandió en todo el mundo y sobre todo, principalmente, es muy importante dos puntos que mencionaste. Una, ¿quién puede solicitar la recuperación judicial? Otra pregunta, ¿quién? Y la otra pregunta,
¿qué elementos debo de contar para solicitar dicha recuperación judicial? En Brasil, nosotros tenemos algunas limitaciones para el pedido de recuperación judicial. Entonces, en el artículo 1 de la ley 11.101 de 2005, la recuperación o reorganización judicial es un instrumento legal para superar las crisis empresariales que solo puede ser requerido por el empresario, es decir, el instituto legal destinado a resolver una crisis empresarial tanto para empresario que ejercem atividades ou que ejercem atividades rurais, como o empresário, del empreendedor exercendo uma atividade econômica no rural. Em este sentido, como resultado da solicitud de reorganização judicial restringida a la figura del empresário, además de que a lei 11.101 de 2005 no se aplica. Entonces, la ley 11.101 de 2005 no se aplica a otros agentes económicos como los profesionales intelectuales, aqueles que ejercem atividade econômica de caráter científico, literário e artístico, es decir, atividades realizadas por abogados, médicos, engenheiros e etc. Então, solamente quem tem um comércio, uma prestação de serviço ou então uma indústria pode solicitar a reorganização ou o pedido de recuperação judicial. E como é a segunda pergunta, o processo de recuperação judicial? Como eu, empresário ou produtor rural, puedo pedir ou ter uma recuperação judicial? Eu necessito, para o pedido, ter 2 anos de atividade econômica. Então, eu necessito exercer uma atividade econômica por 2 anos ou mais. Se eu estou exercendo uma atividade econômica por um ano, eu não puedo ter uma recuperação judicial. Pero hay proyectos de ley en Brasil que tendrán a reducir o tirar, en una palabra brasileña, la exigencia de 2 años. Pues estamos en una pandemia por el COVID-19 que los agentes económicos necesitan de ayuda del Estado y tener un obstáculo, tener una exigencia legal, es decir que el agente económico va a tener su quebra. Entonces, tenemos que tirar o excluir la exigencia legal de 2 años para que todos los agentes económicos, mismo los profesionales intelectuales, para eles poderem solicitar, requerer sua recuperação judicial. Então, em Brasil, apenas empresários e produtores rurais, aqueles que vão exercer uma atividade econômica rurais, ou atividades rurais. E em Brasil, nós temos esta exigência temporal. Ou seja, eu necessito exercer uma atividade econômica por 2 anos ou mais. Se temos uma atividade econômica que exerço por aproximadamente um ano e meio, eu não posso ter minha recuperação judicial. Bruno, ahí va otra pregunta. Me gustaría que nos explicaras un poco más a fondo en qué consiste el proceso de recuperación judicial. ¿Para qué? Para que entendamos que, recordemos que, como tú mencionas, que el COVID-19 es
algo que está afectando al mundo y sobre todo que cada país va a tomar aquellas medidas para prevenir la contingencia y sobre todo aquellas medidas fiscales, aquellas medidas para proteger al sector empresarial. Pues en México ahí te quedamos a deber mucho porque México se está estancando en la implementación de estos beneficios fiscales para el sector empresarial, ya que nuestro presidente no está buscando aquellos beneficios para el sector empresarial y sobre todo es muy importante tomar en cuenta que a nivel internacional, como tú nos estás mencionando ahorita en el ejemplo, es muy importante tener ese conocimiento a nivel general de ese proceso legal que va a tener en este caso Brasil, y que van a tener que acudir muchos empresarios para no irse a la quiebra. En este caso, muchos sí se van a ir a la quiebra también, porque son aspectos muy importantes que tiene que ver el sector de la economía brasileña. Bueno, em esse contexto, boa pergunta. Em la medida em que a empresa tenha uma função social relevante para o crescimento e desenvolvimento da sociedade em la que opera, é necessário observar a necessidade de preservar este meio de produção de riqueza para que continue exercendo sua função social. Então, o objetivo del pedido de recuperação é isso, para que tenhamos uma preservação da função social da empresa para a busca de pleno emprego. Esto solo pode suceder se temos sua preservação. Então, a recuperação não protege exclusivamente os interesses dos acreedores, ou também dos deudores. Pero se apoia a recuperação, eu creio que é muito importante esta frase, que a recuperação quer proteger a atividade comercial, a atividade econômica, não acreedores, não solamente os deudores, mas a atividade, porque é ela que tem uma função social. Então, devido aos benefícios sociais e econômicos que proporciona, de tal maneira que se destacam os seguintes benefícios. Eu necessito falar primeiro a respeito dos benefícios da recuperação judicial. O processo de recuperação judicial é um instrumento através do qual o empresário pode superar sua situação de crise em exercício da atividade econômica. Então, como vai suceder o procedimento da recuperação? Quando o empresário tem uma crise empresarial, ele vai necessitar apresentar ao Poder Judiciário a solicitude de recuperação. Então, por meio de um pedido para o Poder Judiciário em Brasil, para o juez, o empresário vai dizer: eu estou em crise, eu necessito da ajuda do Poder Judiciário, por favor, ajuda-me. Então, ele vai dizer, em outras palavras, isso para o juez, isso para o Poder Judiciário. Então, o juez, o Poder Judiciário, vai a ler o pedido e vai a verificar se o empresário tem aqueles requisitos legais que eu dije a respeito da recuperação. Ou seja, eu tenho que exercer 2 anos de atividade econômica em Brasil. Então, o juez analisou ou viu ou está com uma petição ou o pedido, solicitude da recuperação judicial, ele vai a ter uma decisão judicial e esta decisão terá o seguinte efeito: a suspensão por 180 dias que podem prorrogar-se. Então, por esse prazo, os acreedores não podem accionar as ações judiciais. Então, por esse prazo, os acreedores não podem
apresentar ou propor ações judiciais para, ou melhor, para cobrar ou para o cobro de seus créditos contra contra o empresário deudor. Então, em este primeiro momento do procedimento, vai suceder a suspensão de todas as ações judiciais contra o empresário deudor, por um período ou durante 180 dias e que podem, importante falar, podem prorrogar-se. Então, este é o primeiro momento do procedimento de la recuperação judicial. Depois, este mesmo empresário deudor tem que apresentar em processo judicial um documento que se chama Plano de Recuperação Judicial, ou seja, é um instrumento onde ele vai a renegociar suas deudas com seus acreedores. Então, em este instrumento, ele vai dizer: eu puedo pagar estas deudas assim. Ustedes, mis acreedores, têm alguma oposição? Concordam? Ustedes querem ou necessitam falar comigo sobre outra maneira, outra forma para o pagamento das deudas? Então, este plano de recuperação é um contrato em que acreedor e o empresário deudor vão renegociar a forma e também o prazo para pagamento das deudas deste empresário que está em crise empresarial. Pero eu queria falar a respeito de um importante efeito do processo judicial, que é a possibilidade de el empresário ter descuentos em suas deudas, ou seja, os descuentos e as cuotas de las deudas variam de cada solicitud de recuperação judicial. Ou seja, eu tenho um instrumento legal que vai ajudar-me a pagar minhas deudas, eu empresário deudor, pero eu tenho a possibilidade de ter alguns descuentos para o pagamento destas mesmas deudas. Ou seja, pode... Hola, muy buenos días. Em algumas recuperações judiciais, há descuentos de 70% do valor global da deuda. Ou seja, o empresário em crise empresarial vai pagar uma deuda, vai pagar 30% de uma deuda que ele ha tenido por la crise, ha tenido por la pandemia, e esta deuda que ele tem um desconto, ele vai pagar sua deuda em 10 anos. Então, é um grande benefício, é um aspecto muito importante do pedido de recuperação judicial. Então, em primeiro momento do procedimento de la recuperação judicial, é a decisão judicial que vai suspender todas as ações de execução contra o empresário deudor. Em segundo momento do procedimento de la recuperação judicial, o empresário deudor vai a renegociar suas deudas com seus acreedores. Em terceiro momento deste procedimento, este plano de recuperação judicial, que é um contrato em el poder judicial, que o juez tem que ver, tem que ser um fiscal, então tem que ter uma consciência fiscal. Em terceiro momento do procedimento de la recuperação judicial, este empresário vai a cumprir o plano de recuperação judicial, ou seja, ele vai pagar todos os seus acreedores por intermédio do plano de recuperação judicial. Então,
en pocas palabras, este es el procedimiento de la recuperación judicial en Brasil. Ahora bien, Bruno, es muy importante el procedimiento que nos acabas de mencionar, sobre todo para aquellas empresas o empresarios que van a acudir a este plan. Y tú mencionaste dentro de tu charla que existe un plan de reorganización. Me gustaría que nos explicaras un poco más a fondo respecto a ese plan de reorganización, para que nuestro público entienda un poco la cuestión de las leyes brasileñas y sobre todo la implementación que está haciendo el gobierno para la reorganización judicial respecto al sector empresarial. En este plan de reorganización o plan de recuperación judicial, como se llama en Brasil, es un contrato. Entonces tenemos un acreedor y también tenemos un deudor, que es el empresario en crisis empresarial. Entonces, en este plan de reorganización empresarial, el empresario va a decir, ¿cómo yo puedo pagar mi deuda? Entonces, yo puedo vender una casa, un equipamiento de mi empresa, o entonces yo voy a atender, yo voy a tener, o en plan de reorganización empresarial, yo puedo escribir y los acreedores pueden o no aceptar esta previsión en el contrato, en el plan, que yo voy a pagar esta deuda solamente en 10 años. Yo tengo vários, ou melhor, eu tenho anos para poder ou para pagar esta deuda que eu tenho. Então, outro exemplo, eu puedo escrever em plano de recuperação judicial que eu tendré o descuento de 60% ou então de hasta 70% del valor global. Y el plan de recuperación judicial no tiene muchas restricciones, pues es un contrato en que Poder Judicial, o sea, el juez no puede. Entonces, el juez no puede en Brasil retificar o mudar las cláusulas contractuales del plan de recuperación judicial, pues solamente los acreedores pueden negociar. El juez no puede ver la viabilidad o aspectos económicos del plan de recuperación judicial. El juez apenas puede, el juez solamente puede analizar o cambiar el plan de recuperación judicial solamente si una cláusula contractual si una cláusula contractual es ilegal, o sea, el texto que está en plan de recuperación judicial, la cláusula va contra el ordenamiento jurídico. Entonces, las cuestiones económicas, los descuentos, las ventas de los maquinarios, las ventas de las casas, de los establecimientos empresariales, el juez, el Poder Judiciario no puede cambiar. Entonces, es un instrumento en que solamente acreedor y empresario deudor pueden renegociar la forma o la manera de pagar una deuda. Bruno, es muy importante la cuestión de este plan de reorganización judicial o de recuperación judicial, pero también hiciste mención dentro de tu charla, desde el principio, de que dentro de este plan de reorganización mencionabas unos descuentos y unas cuotas. ¿Cómo funciona ese descuento o esa cuota dentro del plan de recuperación judicial?
El descuento va a suceder, es muy... Ay, yo voy a pensar en una palabra. Es una... es aleatório. Eu vou explicar com uma palavra. Não sei se em espanhol há essa palavra. É arbitrário. Arbitrário os descuentos. Então, eu, que sou empresário deudor, vou escrever para o credor. Vou apresentar para ele meu acreedor. Eu posso pagar solamente 30% do valor da deuda. Então, pode suceder de empresário, ou melhor, de acreedor aceitar ou não. Pero em Brasil, há uma regra que, regra de econômica, ou existe costumbre em que o plano de reorganização empresarial tem descuento de aproximadamente 50, 60 ou então 70% do valor. Então, em Brasil, estes são os números de descuento. Agora, a respeito de las cotas, é muito importante esta pergunta, pois este é um dos principais ou um dos mais importantes instrumentos de recuperação, pois eu vou a falar para mis acreedores como, eu vou falar, eu tendré a seguinte exposição para mis acreedores. Eu posso pagar mi deuda durante o prazo de 5 anos, 6 anos, e temos pedidos de recuperação judiciais, como Grupo Oi, Odebrecht. Acredito que muitos países, muitas pessoas conhecem a empresa Odebrecht em Brasil. Tem um plano de reorganização empresarial em que as deudas terão cotas ou vão a ser pagas em período durante um prazo de 6, 7, 8 e 9, hasta 10 anos. Eu, como abogado em direito comercial, eu estou em um processo de recuperação judicial em que o empresário vai pagar sua deuda com 10 anos de cota. Vai alcançar 10 anos. Exactamente, es muy importante los ejemplos de estas dos empresas que tienen este plan de reorganización judicial o de recuperación judicial. Ahora es muy importante, Bruno, que también me expongas cómo está la situación en Brasil respecto a la posición del gobierno al apoyo al sector empresarial. También es muy importante en este punto saber cómo están actuando nuestras autoridades de gobierno para poder apoyar al sector empresarial y sobre todo cómo están actuando en Latinoamérica este tipo para prevenir las quiebras y estas situaciones jurídicas para el sector empresarial. Entonces, el gobierno brasileño tiene muchas acciones para ayudar al empresario brasileño. Entonces, hoy, por ejemplo, tiene un proyecto. Yo voy a mirar en mi teléfono, pues es un nuevo proyecto. ¿Cómo se llama? El empresario puede, por ejemplo, recibir del gobierno R$600 para los pequeños empresarios, pues
em uma crise, em uma pandemia por el COVID-19, os pequenos empresários são os que vão a ter uma crise, e também os médios. Então, o governo também vai a autorizar ou vai aceitar com juros pequenos o interés, como se chama em espanhol? Em espanhol é ¿Intereses? Uma deuda, financiamento. Em Brasil se chama financiamento bancário. Ok. Solamente un minuto. Financiación existe en México. Entonces, los bancos, las instituciones bancarias van a ceder dinero para los empresarios con taxas o juros pequeños. Entonces, el gobierno está ayudando mucho a los empresarios brasileños para no tener una crisis, pero la pandemia es muy grande. Los reflexos negativos de la pandemia están en todos los sectores económicos del mercado brasileño. Entonces, en el comercio, en el sector rural, prestación de servicio, en la industria. Entonces, no obstante, el gobierno tiene acciones para ayudarnos, porque yo también soy un empresario, yo veo que los efectos de la crisis es muy grande para los agentes económicos. Entonces, mismo que tenemos esta ayuda del gobierno, y yo tengo ese que yo he dicho, yo hablé, también en los contratos de trabajo, pues ahora el empregador, el empresario puede tener la suspensión del contrato de trabajo sin pagar el saldo para su empleado, o entonces puede tener una reducción del periodo, tiempo de trabajo de su empleado. Entonces, de 8 horas en Brasil puede tener un periodo de trabajo por día de 4 a 6 horas. Entonces, tenemos algunas leyes en Brasil que están ayudando al empresario, pero los efectos, los resultados, los reflexos econômicos da pandemia são maiores, são malos, e não sei como vai suceder em próximo mês. Eu creio que muitos empresários tendrão uma quebra. Eu creio que vão a ter uma recuperação judicial. Creio que vai ser um período em que, ou melhor, um tempo em que os empresários tendrão vários pedidos de recuperação judicial. O Poder Judiciário vai ter vários pedidos, pero eu creio que vários agentes econômicos, empresários, tendrão suas quebras, tendrão, como eu digo, como hablamos em Brasil, vão ter suas falências decretadas. Então, mesmo que tenhamos uma ajuda do governo, é muito, em outras palavras, é muito crazy os resultados, os reflexos da crise econômica. Exactamente, Bruno, es muy importante este panorama y sobre todo tú lo acabas de mencionar. Ahora tú como abogado especialista en derecho comercial, ¿cómo ves el panorama mundial respecto a este tema tan de esta pandemia que nos ha afectado a nivel mundial y sobre todo al sector empresarial?
Y en este caso, como países latinoamericanos como el nuestro, como México y Brasil, van a tomar aquellas decisiones para apoyar al sector empresarial, porque como tú mencionas en tu charla, muchos se van a ir a la quiebra por no contar con un apoyo y sobre todo todos van a acudir a este procedimiento de recuperación judicial. Estamos ante un panorama que aún no es alentador y tampoco en esta pauta vamos a ver cómo se va dando este proceso durante esta etapa de la pandemia del COVID-19, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, las afectaciones y las consecuencias legales que van a tener a este sector empresarial. Buena pregunta, pero es una pregunta muy difícil de tener una respuesta. Yo podré responder, pero en el contexto mundial, yo creo que la pandemia, los resultados, todavía no podremos saber ahora. Es muy temprano saber las consecuencias económicas de la pandemia en este momento, pero yo creo que las consecuencias para los agentes económicos, para los empleados, para el gobierno con el tributo, yo creo que tendremos consecuencias muy largas, grandes, pues en Brasil los empresarios no pueden ejercer una actividad económica. Entonces, solamente algunas actividades pueden continuar a ejercer, a tener es mejor, algunos empresarios pueden tener una actividad económica durante el periodo de pandemia. Entonces, 90% de los empresarios del Brasil no pueden ejercer una actividad económica. Entonces, en Brasil, nosotros tenemos este contexto. Ahora, nosotros tenemos en varios países, como por ejemplo, Italia, España, en que a pandemia está más larga que Brasil, yo creo también que México. Entonces, las consecuencias económicas de la pandemia van a ser muy largas para todo el mundo. Yo creo que tendremos una recesión económica en todos los países. Yo creo que va a suceder una crisis económica igual a la crisis de 2008. Entonces, los reflexos económicos son muy grandes o largos para los agentes económicos y también para la sociedad. Exactamente, Bruno, es muy importante estos temas, no son tan alentadores como tú mencionas, pero si bien es cierto, vamos a ver que es el sector afectado, va a ser el sector empresarial, el sector obrero, y sobre todo en esta parte vamos a retomar este tipo de procedimientos judiciales en cada uno de nuestros países, y sobre todo, Bruno, me gustaría que concluyeras, no sé si te gustaría agregar algo más al tema para concluir la charla del día de hoy. Yo me gustaría hablar solamente los principales beneficios de la recuperación judicial en Brasil. Y también yo quiero hablar que los ejercentes de actividad económica en México, en Brasil, tienen que pensar como continuar ejercendo actividad, como tener una función social. Entonces, en Brasil, yo puedo, por ejemplo, tener el pedido de recuperación judicial o entonces la quiebra. Entonces, me gustaría hablar dos principales beneficios de la recuperación judicial. Los actos de restricción
e venda de ativos cobertos por el plano de recuperação devem ser analisados por el tribunal, por el juez de la recuperação judicial. Então, mesmo que tenemos processo em que temos contrato entre acreedores e empresário deudor, o Poder Judiciário é fiscal de todo o processo. E também, o processo de recuperação judicial, ele vai a manter ou trazer a continuidade do exercício da atividade econômica para a sociedade. Temos que ver que este instrumento legal não é solamente para eu, que sou empresário, para eu, que sou produtor rural, pero é para toda a sociedade. É para você, empregado, é para você, consumidor, é para você, governo, porque temos as arrecadações dos tributos, dos impostos. Então, eu quero falar para vocês, o pueblo de Brasil, o pueblo de México, que em nosso ordenamento jurídico brasileiro, temos sim instrumentos para ajudar o empresário, pero o empresário também tem que ajudar-se, ou seja, não pode... Desculpe-me. O empresário também tem que ter departamento jurídico, advogado especializado em direito comercial, em direito empresarial, para ajudá-lo. Porque eu vejo em Brasil que muitos empresários, muitos agentes econômicos não sabem a respeito do pedido de la recuperação judicial. Então, é muito importante que os advogados tenham consciência a respeito do cenário econômico que seu cliente, que o empresário estão vivendo, pois é momento que nós não estamos acostumados. Então, é muito importante que tenhamos ou que o empresário tenha advogado que vá ajudá-lo, que vá a tratar, por exemplo, em Brasil, sobre os instrumentos para preservar, ou melhor, para ter a continuidade da função social da empresa. Então, me gostaria novamente de agradecer por la invitação. Então, muito gusto em falar com você novamente. Eu tendría uma viagem para México em julho, pero la pandemia, por causa da pandemia, não puedo sair de Brasil, nadie puede sair de Brasil. Então, muito gusto por la exposição, por a invitação, e caso o pueblo tenha alguma pergunta, tenho meu Instagram, Bruno Baldinotti, não é Baldinite. Então, eu me gostaria de falar meu nome correto, que é Bruno Baldinotti. Así es, amigo. Agradezco tu participación. Ya es la segunda vez que participas en tu programa Conciencia Fiscal. Agradezco a mi amigo Bruno Baldinotti que nos está hablando de este tema tan interesante sobre las consecuencias legales del COVID-19, y sobre todo aquellas acciones que se van a tomar en materia empresarial y económica en Brasil. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo y que tenemos sorpresas todos los martes de 9 a 10 de la mañana, su programa Conciencia Fiscal. Les recuerdo que tenemos nuestra firma, Arizaga Ruiz y Asociados, especialistas en materia penal fiscal, prevención de lavado de dinero y compliance, que nos pueden contactar al teléfono 55 30 63 33 y 55 30
1260, y sobre todo, si quieren una atención más personalizada, aquí con su servidor, el maestro Franklin Martín Ruiz Gordillo, al 961-458-6616, o si no, con mi socio, Jorge Luis Arizaga Cortés, al 5540-956018. Les recuerdo que estamos en el programa Conciencia Fiscal y nos vemos cada martes con un nuevo tema tan interesante y con temas nacionales e internacionales de su interés, y sobre todo les recuerdo que les envío un cordial saludo a todos mis amigos de esta República Mexicana y sobre todo de países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, que siempre nos están escuchando en su programa Conciencia Fiscal. Te agradezco, amigo Bruno Baldinotti, para que nos en tu programa Conciencia Fiscal, por tu participación el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo desde México hasta Brasil. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego, estamos en contacto, amigo. Un abrazo. Conciencia Fiscal es una producción de Argos Cursa Radio. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Escúchalo cada martes en punto de las 9 de la mañana. Conciencia Fiscal, un espacio para el análisis y la reflexión.